Estamos de volta. Bom dia para vocês. Bom dia. Doutor Adriano, o que é o estresse? O estresse, ele é uma reação do indivíduo a uma situação nova, né? Então, ou seja, o indivíduo ele está acostumado com determinado ritmo, com determinado padrão, e a partir do momento que são apresentadas novas situações para esse indivíduo, o organismo pode reagir com uma situação de estresse, que é um alerta do organismo a essa situação nova que ele está passando. Então, é um transtorno de adaptação a uma situação nova na vida do indivíduo. Agora, nós podemos considerar o estresse como uma doença? Olha, a Organização Mundial de Saúde, hoje em dia, ela considera, sim, o estresse como uma doença. Inclusive, o estresse, ele acarreta várias outras doenças, né, que, por vezes, são muito incapacitantes. O importante é o indivíduo saber identificar as causas do estresse, né, saber identificar os sintomas, porque o grande problema é que muitas pessoas não sabem reconhecer e chegam já no consultório já muito adoecidas. Então, gera incapacidade no trabalho, gera problemas familiares, gera problemas como depressão, problemas cardíacos, enfim. Então, ele é considerado, sim, como uma causa base de diversas doenças. Mas são os problemas do dia a dia que causam o estresse? A gente pode considerar, dizer isso? Olha, existem duas causas, assim, básicas para o estresse, né? Existem os fatores externos e os fatores internos. Os fatores externos são todos aqueles fatores que a gente está sendo submetido no dia a dia. Todos nós estamos submetidos a fatores estressantes durante todo o dia, todo momento, né? Então, por exemplo, um assalto, uma situação familiar complicada, uma pessoa que passa por um traumatismo, seja um traumatismo físico também, um traumatismo psicológico, uma questão de um estupro, essas são questões mais extremas, né? Mas uma separação, né, a perda de emprego, né, isso também pode ocasionar estresse na pessoa, porque muda, né, a questão do ritmo que a pessoa estava vivendo. Então, os fatores internos, esses daí que são os mais determinantes para a instalação do estresse. Mas você acredita que o indivíduo vai juntando esses problemas, e chega uma hora que ele não aguenta e tem uma crise de estresse? Sim, mas isso depende muito da personalidade da pessoa, isso depende muito de fatores emocionais, depende muito também de fatores culturais, de criação. Cada um reage de uma forma. A reação ao estresse é muito individual. Duas pessoas com a mesma situação de estresse, elas podem reagir de formas completamente diferentes. Então, existem os fatores externos e os internos, né? Então, a união desses fatores que vai ser determinante para o grau de estresse ou para a pessoa também passar sem ser estressada, né? Sem se estressar. Agora, doutora, vamos falar fisicamente. O que isso causa numa pessoa fisicamente? O principal sintoma físico é a tensão muscular, que vem aliado ao cansaço físico em geral. E essa tensão muscular, ela pode gerar dor, pode gerar compressão articular e pode gerar problemas até de pinçamento, né, do nervo. E esse pinçamento pode dar um sintoma mais sério ainda, que é a irradiação. Então, a gente vê que, na grande maioria das vezes, o paciente que chega para tratamento com esses sintomas, ele tem, associado a isso, um estresse na sua vida. É importante você falar isso, Ana Clara, porque agora eu quero saber do Sérvio, como o estresse afeta a saúde. Pode provocar uma doença no coração, doutor? Pode. Na verdade, a gente sabe hoje em dia que o estresse é um fator de risco para a doença cardíaca como um todo, como a pressão alta, como a diabetes, como o próprio colesterol. Só que o problema do colesterol é que ele ainda pega todos esses fatores de risco e fazem com que ele se torne mais graves. Então, o paciente hipertenso se torna mais hipertenso, o paciente diabético vai fazer mais transgressões alimentares, de tal forma que o estresse acaba sendo um fator importante em determinar complicações cardíacas, seja infarto, seja derrame, próprias arritmias cardíacas, que também estão muito associadas com períodos de estresse. Agora, doutor Adriano, como a gente pode identificar uma pessoa? Quais são os sinais? Como é que eu posso identificar que eu estou estressada? Quais são os sinais? Olha, é importante ficar muito atento ao corpo, né? É aquela questão que o corpo fala, né, por si só. Então, o estresse, a gente começa, os sinais iniciais que a gente pode ter de estresse, primeiro a gente tem que ver se a gente identifica uma causa, né? E aí a pessoa pode ter dor de cabeça, né? A pessoa pode ter queda de cabelo, tensão muscular, sensação de peso nos ombros, gastrite,
Ela pode ficar irritada irritabilidade, dificuldade de convívio social, são aquelas pessoas que falam assim, poxa, qualquer coisa eu estou explodindo, ninguém no meu trabalho me aguenta, porque eu estou estourando com todo mundo, não consigo dormir direito, tenho dificuldade de conciliar o sono, tremedeira, né, suor nas mãos, né, então picos de pressão. Né? Então, isso são os sintomas de alarme, que a pessoa tem que ficar atenta a isso. Exatamente. Né, agora, eu quero saber do doutor Sérgio o seguinte, tem idade para ter estresse? Não, infelizmente não. Na verdade, todas as fases da nossa vida a gente pode estar sendo acometido por estresse. Crianças, cada dia mais, com as cobranças do dia a dia, nos estudos, nas competições. O próprio idoso também, com a própria aposentadoria, muitas pessoas, isso é um momento de estresse. Então, ou seja, hoje em dia não tem, pega todas as idades, na verdade. Agora, doutor Adriano, tem fases. A pessoa estressada, ela tem fase. Quais são essas fases? Olha, a gente costuma dividir, né, o estresse em 3 fases. A primeira fase é a fase do alarme, né? É quando a pessoa é apresentada ao fator estressante, né, que vai gerar um alerta no organismo. Então, nessa fase, a pessoa começa a sentir... os sintomas são mais leves, então a pessoa sente uma tensão muscular, a pessoa sente uma dificuldade de conciliar o sono, a pessoa sente alterações do apetite, tem pessoas que acabam comendo muito, comendo pouco. Enfim, essa fase é a fase inicial, né, onde o organismo está em alerta. Se esses eventos estressantes, né, esses eventos que mudam a rotina do indivíduo, continuarem persistir na vida do indivíduo, a gente entra na fase de resistência. Né? A fase de resistência é quando os sintomas permanecem ou não permanecem. Foi uma situação que aconteceu, mas a pessoa não está sabendo lidar com aquilo, e aí os sintomas se agravam. A pressão fica alta por mais dias, né? A insônia passa a ser por diversos dias, uma coisa que era ocasional passa a ser uma coisa frequente, tensão muscular, irritabilidade. Então, o organismo já é a fase da resistência. E a pessoa não sabendo lidar com esses sintomas, não sabendo lidar com a situação que está causando essa alteração na vida dela, pode acontecer a fase de exaustão, né? Que é onde acontecem as doenças mais graves, onde o indivíduo se torna hipertenso, né? É onde o indivíduo entra em depressão, aparecem sintomas como de síndrome do pânico, né? Que é Então, doutor, tem que ficar atento exatamente, mesmo, né? Exatamente. Eu continuo com vocês daqui a pouquinho, tá? Porque eu preciso para um rápido intervalo. E você aí de casa não vai perder, porque a gente vai falar como driblar o estresse daqui a instantes. Até já!